impossível, mas não conseguiu fazer muito porque estava de mãos amarradas. Vocês imaginam? Gostei da E conversa. no Brasil, quando foi proclamada a República, só tínhamos 12 dioceses. Só 12. Parece que o Brasil é um grande. 12 bispos. Hoje, sabe quantos dioceses tem? 274. 274. Porque o Império, o governo não deixava criar dioceses. Não deixava abrir seminário. Não deixava abrir paróquia. Para abrir uma paróquia tinha que ter uma discussão no parlamento do Império, uma decisão do imperador, assinado o decreto do imperador para criar uma paróquia. Não deixava entrar missionários. E os conventos, os poucos que tinha, eles tinham um número X de candidatos que eles podiam admitir como noviços, candidatos à vida religiosa, franciscanos, carmelitas, jesuítas, foram admitidos, mas o bispo não podia admitir. Então era tudo muito controlado e a igreja estava, de fato, muito amarrada. Havia o outro lado que era esse, do Estado até a República protegia a Igreja Católica, com outras palavras, não deixava entrar na religião. Então, é claro, todo mundo era católico, evangelizado não, todo mundo era batizado, porque para ser brasileiro tem que ser batizado católico, fazer parte da identidade brasileira ser católico. Mas era evangelizado? Nada. Era alguma coisa, o povo tinha das devoções, devoções aos santos, essas coisas tinha sim, algumas rezas que o povo fazia, mas não havia muita evangelização. Com a República veio a separação entre igreja e Estado, a afirmação Estado é laico. Hoje também vocês vão falar muito disso, Estado é laico, Estado é laico. Então, aí também na República, a história do Estado laico, vamos separar a igreja do Estado, vamos tirar esse peso das costas do Estado, que é a igreja, assim pensava. Isso significava então não pagar mais os padres, não pagar mais os seminários, não pagar as paróquias, porque antes o Império fazia, E assim achava que a igreja ia acabar. Era a ideia dos políticos da época, tirando o peso das costas, deixando a igreja por conta, ela ia acabar, porque não ia sobreviver. Mas aí é que deu o sopro do Espírito Santo. A igreja começou a ter liberdade de ação. Separação entre igreja e Estado, não foi dada liberdade religiosa. Liberdade de religião. Começaram a entrar também os imigrantes protestantes, por exemplo. Puderam outros também se manifestar religiosamente sem nenhuma repressão. Mas a Igreja Católica pôde começar a cuidar de si mesma. Foi aí que o Papa, na época, o Papa Leão XIII, chamou para Roma os poucos bispos que tinha e fez em Roma aquilo que se chamou Concílio Plenário Brasileiro. Uma reunião dos bispos do Brasil no fim do século XIX, 1890 alguma coisa. Não é nem tanto tempo, um século e pouco atrás. E daí começou com esses bispos a planejar o que vamos fazer para realmente fazer a igreja viver no Brasil e cumprir a sua missão. Primeira coisa, vamos criar mais dioceses. O Brasil precisa de mais dioceses. Vamos criar mais paróquias. Precisa de mais paróquias. Vamos chamar mais padre. Não tem padre. E aí vieram os missionários, as ordens religiosas, as congregações em abundância. Vieram para o Brasil a partir de 1890. Antes era pouquinho. A gente sempre vira que hoje o Brasil esteja assim como está. Mas isso tem origem, O povo não é muito evangelizado, não houve muita preocupação com a formação do clero, etc. Mas isso tem história. Hoje nós estamos trabalhando muito mais do que no passado para dar conta do recado. E também porque, então, com a liberdade da igreja, ela pode começar a se organizar. Eu falo isso porque me parece que é um interesse para a gente compreender em que pé nós estamos, onde estamos e por que devemos evangelizar e como devemos também nos dar hoje a missão como a igreja pede hoje.
Pois bem, durante o século XX, a igreja no Brasil trabalhou muito, se desenvolveu muito. Basta dizer, num século, de 1890 até 1990, um século de república, né? De liberdade religiosa no Brasil, de liberdade também da Igreja Católica no Brasil. Muita coisa foi feita. Muita coisa foi feita. Vamos aos dados concretos, né? De 12 dioceses até 1990, nós passamos a 250 dioceses, num século. E talvez as 100 paróquias que havia no Brasil, na época da República, nós passamos a mais de 10 mil paróquias. E assim por diante, de pouco clero que tinha, nós passamos, em 1990, nós estávamos lá quase 15 mil padres no Brasil, né, formados, né, religiosos, muitos. Organizações dos leigos, assim por diante, quanta coisa. Pois é, caminhou muita coisa. Então a gente não pode dizer que não foi feito nada, foi feito muito. Porém, é claro que o tempo não para, o mundo não para, as coisas vão mudando constantemente, também hoje. Então nós nos encontramos diante de novas circunstâncias que requerem de nós um novo empenho missionário. O que são estas novas circunstâncias? Bom, as novas circunstâncias que dizem respeito a nós são, do ponto de vista social, o Brasil até 1950 era um país rural. Até 1950, 80% da população brasileira vivia no campo, ou nas pequenas cidades, aldeias, vilas, no interior. Hoje, mais de 80% da população vive na cidade. E o que significa isso? Significa um desenraizamento muito grande. No campo, no interior, todo mundo era católico, ligado à paróquia, né? Tocava o sino, que nem agora, todo mundo ia para a igreja, o padre falava, todo mundo dizia amém, né? Se entrava algum outro pregando coisa diferente, o povo corria com ele, não era assim? Né? Pois é, na cidade não é assim. Cidade grande não é assim. Nossa cidade, nossas outras cidades do Brasil, são espaços, digamos, ecléticos, espaços abertos para muitas ideias, também muitas religiões, muitas pregações diferentes. E o povo católico que veio do interior para a cidade, muitas vezes na cidade não se localizou, não se identificou, não se situou, não se ligou à paróquia, não se ligou ao padre, não se achou. E, claro, com todos os problemas sociais que também há, falta de trabalho, falta de moradia, transporte complicado, a vida complicada na cidade grande, embora o sonho de todo mundo seja a cidade é o paraíso, né? A gente sabe, foi um pouco este sonho que a pessoa traz quando vem para a cidade, mas chega na cidade grande não é bem assim. E aí, é claro, a pessoa fica fragilizada, a pessoa fica cheia de angústia, cheia de problema, exposta a todo tipo de pregação e com muita facilidade, então, virou campo fácil para as pregações dos evangélicos. Desde 1950, os evangélicos começaram a crescer, porém, começaram a crescer muito mais desde o fim dos anos 70. Desde o fim dos anos 70 é que houve grande crescimento dos evangélicos, e isto sobretudo nas grandes cidades, nas áreas das cidades, onde sobretudo se aproveitou desse fato de o povo estar desenraizado, desvinculado de uma paróquia, de uma comunidade, de não se ligar como no interior, né? Se ligavam facilmente com força da igreja, a palavra do padre, a palavra do bispo, a palavra do papa, né? É coisa sagrada. Na cidade grande, olha, tem tantas vozes, tantas pregações, tantos discursos, é um negócio. E quem fala mais parece que leva, né? E o povo talvez nem sempre se pergunta, mas o que fala é verdade? É verdade mesmo? Mas isto é a verdade da fé? Isto condiz com a nossa fé?
O pessoal vai atrás, porque também as religiões, as pregações se oferecem hoje muito em cima de satisfazer as necessidades imediatas que as pessoas têm. Está doente, vem cá que a gente tem a cura. Está sem trabalho, vem cá que a gente arruma trabalho. Está com angústia na família, vem cá que a gente resolve. O milagre resolve tudo. Está com problema de etc, etc. Tudo se resolve facilmente, a toque de caixa, por milagre. Não é isso que se invoca nas pregações em geral por aí? E o povo vai atrás. Vai atrás. E os nossos católicos, muitos foram atrás. E por isso muitos deixaram a Igreja Católica. Talvez também porque na Igreja Católica não encontraram atendimento, não encontraram espaço, porque não havia um atendimento adequado, uma atenção adequada ao povo católico que vinha, que veio, e que se sentiu necessitado e angustiado. Talvez faltou de muito lado uma palavra, sim, da nossa parte, ir ao encontro das pessoas para confortar, para consolar, para ajudar, para concretamente se interessar pelas situações e pela vida das pessoas, pelos problemas que as pessoas têm. Pois bem, isto é um pouco do que a gente vê. Claro que não é tudo. A gente pode ainda continuar perguntando, mas por que tudo isso aconteceu? Certamente uma árvore que tem raízes profundas não cai com qualquer vento, é mesmo? A árvore que tem raízes profundas não cai com qualquer vento. Mas a árvore que tem raízes superficiais dá uma ventania, cai. As raízes profundas são a fé. Quem tem a fé bem formada, quem tem conhecimento da própria fé, então não se deixa enrolar facilmente, não se deixa levar facilmente por qualquer pregador. Como São Paulo já dizia, por qualquer vento de doutrina, por isso que eu falei de tempestade, por qualquer vento de doutrina diferente. E já no tempo de São Paulo tinha todo tipo de pregação, e São Paulo tinha toda essa preocupação. Não se deixe levar, não se deixe enganar por falsos mestres, falsos pregadores. Fiquem firmes na fé. Procurem conhecer mais profundamente Jesus Cristo, o Evangelho que lhes preguei, o Evangelho que os apóstolos pregam. Não se deixe levar por qualquer pregador. Esse sempre foi assim. São Paulo Timóteo recomenda muito fortemente. Timóteo, eu te exorto, Timóteo, jovem Timóteo ainda, mas Timóteo tinha sido encarregado como bispo, de cuidar de comunidades. E, portanto, São Paulo recomenda, Timóteo, fica firme, lembra sempre o dom que você recebeu, fortalece-te nesse dom. E para os irmãos, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Se querem ouvir, se não querem ouvir também, insista, conforta, aconselha, orienta. Ele continua, porque virá um tempo em que muitos não vão suportar a sã doutrina, mas levados pelo gosto de ouvir, ele fala uma outra coisa, pelo comichão de ouvir, comichão de ouvir, pelo comichão, ouvir coisa nova, diferente. Então, levados pelo prurido de ouvir, vão atrás de outros mestres, fazem para si mestres e se desviam da verdade da fé. Então, não é novo isso que nós estamos assistindo hoje. Não é novo. Isso já no começo da igreja tinha também, essa preocupação também tinha no começo da igreja. Portanto, o que nós vemos hoje é realmente uma situação em que a Igreja Católica não é a única que fala, e tantos que falam. A palavra da Igreja Católica muitas vezes é contestada, é ridicularizada, ela é manchada por escândalos muitas vezes, e portanto a verdade, aquilo que a igreja prega, acaba perdendo a sua força, muitas vezes por escândalos, infelizmente acontece, e que são explorados, não só acontece na Igreja Católica, acontece por toda parte, mas os inimigos da igreja exploram com muita habilidade os escândalos da Igreja Católica para colocá-los quanto mais puderem em evidência, assim tirar o crédito da igreja, os pregadores da igreja,
Pois bem, isso é o que nós vemos hoje. A realidade de uma grande desorientação até mesmo entre muitos católicos, além de muitos que deixaram a fé. E temos ainda muitos católicos que são quase como folhas que o vento leva para cá, leva para lá, né? Leva para cá, leva para lá, que não tem firmeza na fé, não tem formação na fé. Bem, tudo isso naturalmente não é novo que eu lhes digo, mas é o pressuposto, é o horizonte para aquilo que a gente está buscando, que a igreja hoje está buscando. Precisamos ser novamente missionários, mais missionários. Uma igreja toda ela missionária, um povo missionário, não só alguns missionários. Não só de vez em quando fazer uma missão, mas sermos um povo em missão. A igreja é um povo em missão permanente. Um povo em estado permanente de missão. Ela não faz missão de vez em quando, mas ela está constantemente em missão. São palavras que nós já encontramos no documento de Aparecida, a conferência de Aparecida realizada há 7 anos, né? 2007, justamente nesses dias, o Papa Bento XVI estava aqui em São Paulo, hoje dia 10, dia 9 de maio ele chegou, dia 10 ele esteve, fez vários encontros, à noite teve encontro com a juventude do Pacaembu. Vocês lembram? Alguém esteve lá? Está vendo? Hospedado aqui no São Bento, eu estive com ele aqui durante esses dias, no dia 11, amanhã, 7 anos da canonização de Santo Antônio, testemunha de Cristo, missionário de Cristo, Frei Galvão. E no dia 12, encerrou a passagem dele em São Paulo, foi para Aparecida. Dia 13 de maio, iniciou a conferência de Aparecida, onde o Papa fez forte apelo também para a igreja ser missionária, para a igreja na América Latina se rever e se tornar realmente uma igreja em estado de missão. Pois bem, mas antes da conferência de Aparecida, isso também já se falava, no Concílio Vaticano II, só que talvez aquele fogo de renovação de tudo, o Concílio Vaticano II se procurou renovar uma porção de coisas, mas se esqueceu talvez de renovar o principal, que é o estado de missão, a condição de missionários, uma igreja missionária. Mas isso já está no Concílio. No Concílio tem um dos documentos do Concílio, é justamente o documento que fala da missão ad gentes, a igreja missionária para os povos, ide a todos os povos, ad gentes, além do grande documento sobre a igreja, Lumen Gentium, documento sobre a igreja, que também fala da igreja como igreja missionária, mas isso de repente ficou meio parado, mas graças a Deus foi sendo redescoberto depois. E no início dos anos 80, teve o sínodo dos bispos em Roma, com o Papa João Paulo II, sobre a igreja missionária. Esse é aquele belo documento que convinha ainda retomar, ler, que é precioso. Como é que é? Quem lembra? Redemptoris Missio, a missão do Redentor. Os documentos do Papa sempre têm o título em latim, porque são as primeiras palavras do texto que dão o título. Redemptoris Missio é o documento do sínodo de 1983, eu acho que foi, por aí. A igreja missionária. Também esse documento ainda ficou meio paradão, mas depois foi produzindo, pouco a pouco, uma virada missionária aqui na igreja. Foi se percebendo a necessidade realmente de nós mudarmos um pouco a nossa própria ideia a respeito da igreja. A nossa própria ideia, talvez ainda hoje existe um pouco, é esta. Nós somos a maioria, todo mundo está evangelizado, as portas estão abertas, quem quiser que venha. Não é um pouco isso? Pois é, mas isso não é pensar simplesmente como quem já está dentro. E quem não está dentro?
mesmo os que foram batizados, mas nunca foram introduzidos na vida da igreja. Foram batizados, na verdade, foram levados para a igreja, mas depois nunca mais voltaram para a igreja. Então, de fato, pouco a pouco vai mudando essa ideia de que nós somos a igreja de todos. Não somos a igreja de todos. Há muita gente que não é da igreja, mesmo sendo batizada, não está na igreja. São da igreja pelo batismo, mas não estão na igreja. Não caminham com a igreja. Não estão evangelizados. São analfabetos zero em matéria de fé católica. Portanto, que precisam ser evangelizados. Há todo um trabalho missionário a ser feito, portanto, por todo um povo missionário. E tem mais. Se até um certo tempo atrás a fé era normalmente transmitida pelas famílias, e no casamento, justamente, tem uma passagem onde o casal, de esposos, os noivos, responde com sim, com bonito ao padre, depois esquece logo, Vocês prometem receber com alegria os filhos que Deus disse enviar, educando-os na fé. Educando-os na fé da igreja? Diz, sim. Hoje pouco isso está acontecendo. Não é só hoje, no ano passado também, mas hoje mais ainda, porque hoje quantas vezes realmente na família tem vários tipos de religião, uma única família, onde os filhos não recebem mais a fé dos pais, porque os pais também não praticam, de repente, e não transmitem aos filhos. Ele diz, isso é da paróquia, isso é da igreja, isso é dos catequistas. Mas a primeira transmissão da fé é dos pais. É dos pais para os filhos. Isso não vem mais acontecendo na maioria dos casos. E por isso, o que a gente vê é, de fato, uma quebra do elo da transmissão da fé, da corrente da transmissão da fé. Já não passa mais a fé espontaneamente de geração em geração. E isso nós percebemos drasticamente de alguns anos para cá, e daqui para frente vai ser mais ainda. Mais ainda. Nós temos um levantamento também feito nas nossas paróquias aqui na Arquidiocese de São Paulo, que leva à conclusão de que mais da metade dos pais católicos já não batizam os filhos. É muita pena. Já não batiza a criança. Olha, se não batiza, não vão dar formação cristã. Se batiza, ainda tem um interesse. Pode ser um interesse em transmitir a fé, em ensinar as primeiras coisas da fé, em encaminhar para a catequese, para a primeira comunhão, para a iniciação da vida cristã. Mas você já nem batiza. Dos católicos. E o casamento, então? Nem metade dos católicos casam na igreja. Significa que então já nem se tem a preocupação de formar um lar cristão, começar um casamento cristão. Então é claro que os filhos que têm uma preocupação em batizar, em educar na fé, talvez alguma coisa aconteça depois. Mas se não, normalmente é o caminho de ficar pagãozinhos. Na virada de 1 a 2 gerações, nós vamos virar o Brasil de pagãos. De maioria pagãos. Irmãos, é grave. É claro que os evangélicos vão fazer a sua parte. Vão fazer a sua parte. E, de um lado, atacando a credibilidade da igreja, do outro lado, vão buscando os católicos não evangelizados. Vão chamando os católicos não evangelizados. Então, eis porque algumas razões hoje nós precisamos retomar muito fortemente esta dimensão missionária da igreja. E a dimensão missionária da igreja, ela nos vem da origem. Do fato de sermos cristãos católicos, batizados, do mandato de Jesus Cristo feito aos apóstolos e que continua na igreja. Ide e
evangelizar, ir e proclamar o Evangelho a todos. Portanto, nós esquecemos esse ide muitas vezes, como uma atitude de interesse de ir ao encontro, de comunicar, de nos interessar em transmitir aos outros o Evangelho, uma coisa boa. A fé não somos nós que damos, a fé vem de Deus. O Espírito Santo infunde a fé nos corações, mas nós somos aqueles que batem na porta, nós somos aqueles que conseguem ajudar a abrir a porta para que o Espírito de Deus possa entrar pela sua força, transformar e dar o dom da fé. Nós somos aqueles que fazem os companheiros de caminho até que as pessoas encontrem Jesus e se abram ao encontro com Jesus. Isso é ser missionários. Portanto, esta atitude da igreja missionária, que nós não nos contentemos simplesmente em sermos batizados. Nós somos católicos, estamos felizes que somos, que bom que somos católicos, graças a Deus. Que bom sim, graças a Deus é uma boa coisa, mas isso não deveria nos sossegar. Quem tem o dom, veio e percebeu a grandeza, o valor desse dom, não deve ficar com esse dom para si, mas levar aos outros, transmitir, comunicar. Bem, nós temos essa preocupação então também na nossa arquidiocese de São Paulo, e é claro que de um lado nós temos a necessidade de cuidar da vida da igreja, e não podemos abandonar a igreja, a vida da igreja. Por isso tem todo o zelo de acompanhar o povo, formar o povo, celebrar a Eucaristia e promover todas as formas de vida cristã dentro da igreja, para que o povo cristão, o povo que já faz parte da igreja, possa realmente viver dinamicamente a sua fé e assim ser testemunha de Jesus Cristo, ser luz para o mundo, ser sal fervente, enfim, crescer na santidade, crescer na virtude, no amor a Deus, todas as formas de virtudes cristãs, nas atitudes, o testemunho bom, na vida social. Mas, ao mesmo tempo, a gente convida todo esse povo a olhar para a lei, não olhar só para si, a olhar para a lei. Amanhã, domingo, bom pastor, domingo do bom pastor. A imagem do bom pastor nos diz que o bom pastor, ele deixou as 99 ovelhas bem cuidadinhas lá, e foi procurar aquela uma que se perdeu, que não voltou. Jesus conta isso, para essa parábola, para destacar as qualidades do pastor bom. Mesmo que seja uma só ovelha, ele vai atrás, vai procurar. Ele não se contenta em dizer, mas tem 99, deixa para dar aquela uma. Não, ele deixa as 99 bem cuidadinhas aí e vai procurar aquela que se perdeu. Pastor bom. Quanto mais o pastor bom não quer ir atrás não só da uma ovelha, mas das 50 ovelhas, ou das 60 ovelhas de 100 que não voltaram, que ficaram por aí dispersas, e que não voltam mais para o redil, que não estão mais em torno do bom pastor, que estão por aí dispersas, em perigo que o ladrão roube, que o lobo mate, ou que caia no buraco, que ergue o caminho, nunca mais acha o caminho da volta. Tanto mais, se é por uma ovelha que ele faz o que faz, quanto mais parar quando ele vê e conta as ovelhas. Mas eram 100, chegou só a 40, e as outras 60, onde estão? E vai atrás. E aí o que ele faz? Ele diz, ó ovelharada, todo mundo aqui, vamos lá procurar aquelas que se perderam, Aí as ovelhas viram pastores também, porque as ovelhas não são ovelhas, as ovelhas são os cristãos. As ovelhas são os cristãos que participam da missão do bom pastor. A igreja é pastora no seu todo, e os cristãos, todos os batizados, recebem também este encargo de ser pastores, pastoras, bons pastores, para ir ao encontro da ovelha ou das ovelhas que não voltaram, que se dispersaram,
foram desencaminhadas, sabe lá, e se interessar por elas. Claro, ninguém força ninguém, a liberdade existe, e se quem não quer voltar, bem, não quer voltar, mas há tantos que talvez querem voltar, mas por uma razão ou por outra não acham o caminho da volta, ou porque também estão machucadas, e se estão machucadas, a perna quebrada significa muitas vezes porque tem alguma mágoa dentro da igreja, não resolvida, brigaram com o padre, ou brigaram com outro católico, ou porque foram mal atendidos, ou porque, enfim, preconceitos que colocaram na cabeça em relação à igreja católica e nunca mais voltaram, precisam ser ajudadas, são vidas machucadas, feridas. O Papa tem falado muito isso, das feridas, e nós, como igreja, precisamos ser igreja misericordiosa. E ele até usou uma imagem forte, bonita, mas forte, e como uma igreja, não os padres só, igreja dos batizados, nós precisamos ser como uma espécie de hospital de campanha em período de guerra. O que é hospital de campanha? Não é hospital todo bonitinho, lá naquele endereço, tudo equipado, é só ir no hospital. Não, hospital de campanha, hospital montado lá onde está acontecendo a guerra, baixo da lona, tudo improvisado, mas para poder socorrer os feridos, cuidar deles, etc. É isso, a igreja precisa ser como uma espécie de hospital de campanha, ir ao encontro das pessoas feridas, machucadas, de muitas maneiras, pelas muitas lutas da vida, não só as lutas da fé, mas também as lutas de tantas misérias, afinal, que machucam a dignidade humana, que machucam, enfim, o ser humano em todos os sentidos. Pois bem, ser uma igreja missionária neste nosso tempo significa isso, então. Significa que nós realmente, então, somos chamados todos a fazer nosso aquela atitude do bom pastor, fazer nossa a atitude que deve ser da igreja toda, idem. Uma igreja de saída, diz o Papa Francisco, não uma igreja parada. E vocês da renovação, o que eu gostaria de pedir e de dizer, enquanto movimento e com o carisma próprio que vocês têm, um carisma de levar o querigma. Primeiro anúncio. O primeiro anúncio muitas vezes se faz através de uma abordagem que vai em conta justamente das misérias que as pessoas têm. Ninguém é tão pecador, ninguém está tão no fundo do poço que lhe possa ou deva ser negada a chance de conhecer a misericórdia de Deus. O Papa lembrou isso. Nós, por isso mesmo, não devemos nos dirigir somente aos bons. Nós achamos aqueles que são bons, mas muito mais aqueles que nós achamos que são pecadores, aqueles que nós achamos que estão no fundo do poço, que não tem chance. Muito mais a estes nós devemos nos dirigir. Nossa tendência é a gente ficar pescando no pesqueiro, é muito fácil, né? Pescando no pesqueiro, aí bom, é fácil, aí rende, uma beleza, né? Nós devemos ir lá, nas águas mais profundas, onde está o peixe bravio, bravo, que escapa, arrebenta linha, né? Escapa a rede, peixe que não se deixa pegar facilmente. Lá que a gente tem que ir como missionários. Então, essa questão justamente da missão vista do ponto de vista da misericórdia de Deus. Condiz com o que Jesus disse e fez. Ele foi ao encontro dos pecadores. Primeiro veio do céu, veio de Deus, se esvaziou, diz São Paulo na carta aos Filipenses, de sua glória, para vir ao encontro nosso, da nossa humildade. Se humilhou, podemos dizer, que São Paulo diz, se esvaziou de sua glória, para estar conosco. Mas depois, estando conosco, Jesus não ficou só com a gente boa, a gente já santa, foi lá com os pecadores,
os que estavam expulsos da sinagoga, porque eram considerados indignos, não podiam entrar no templo. Jesus falava no meio deles, conversava com eles, e entrava até na casa deles. Os fariseus e a gente que se considerava boa, santa, dizia: nossa, ele entrou em casa de pecadores. Ele entrou na casa de pecadores. Deus me livre. Então ele é um deles. E quando aquela mulher pecadora, vocês lembram, né? Usou aquele perfume, ungiu os pés de Jesus, chorou, depois enxugou com seus cabelos os pés de Jesus. Aí teve alguém, justamente o que tinha convidado Jesus, era Simão o fariseu. Ele olhando aquilo lá disse: nossa, eles foram nem falou, pensou: nossa, se Jesus soubesse quem essa mulher está tocando, hein? Não se deixaria tocar, não, porque é uma pecadora. Nem precisou falar. Jesus leu o pensamento dele, Simão. Quero te dizer um negócio. Conhecemos a passagem. E Jesus disse: seus muitos pecados foram perdoados porque muito amou. Seus muitos pecados. Jesus não negou que ela fosse pecadora. Mas seus muitos pecados foram perdoados porque muito amou. E a quem pouco se perdoa, pouco ama. E quem pouco ama, pouco procura perdão. Por outro lado, Jesus em casa de Zaqueu, Jesus em casa de Levi, o publicano, também aquela reclamação: foi lá misturar-se com os pecadores, devia ficar conosco, nós é que somos gente, nós somos gente decente, né? Foi lá misturar-se com os pecadores, soubesse, tudo ladrão, né? Publicanos eram ladrões, né? Eram os cobradores de impostos, né? E cobrava imposto, uma parte escorregava. Aliás, naquele tempo já, né? E Jesus foi à casa, né, de um desses. Um deles era Zaqueu. Zaqueu também era um publicano, baixinho. Desce depressa, Zaqueu. Hoje quero almoçar na tua casa. Zaqueu, mais do que depressa, correu na frente de Jesus e foi preparar o almoço. E Jesus foi almoçar na casa dele. E aí ele fez a confissão completa, né? Das suas culpas, dos seus pecados, dos seus roubos. E Jesus então disse: olha, hoje a salvação entrou nessa casa, porque esse também é um filho de Abraão. Pecador, mas é um filho de Abraão. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não são aqueles que têm saúde, que têm necessidade do médico, mas os doentes. Então, a nossa missão deve justamente ter isso em vista. Vocês, com o carisma próprio que vocês têm, dirijam-se a todos. Nós temos tantas situações de necessidade em nossa cidade. Pense um pouco depois como vocês podem organizar isso, né? A missão no meio deste mundo todo de gente desorientada que nós temos aqui em São Paulo. Eu sei que já tem trabalhos bonitos que estão sendo feitos, mesmo de noite. O pessoal que de noite está fazendo um trabalho. O pessoal que está se prostituindo pelas ruas por aí de São Paulo. Nossa! Vamos indo lá. Estão ajudando pessoas a se converterem, a sair da rua dessa vida. Outros estão fazendo trabalho com o pessoal que está lá se drogando. Nossa! Estão indo lá. Outros fazendo trabalho na cadeia. Nossa, aí tem uns criminosos, tem uns caras que tem uns 30 assassinatos nas costas. Tem que roubou grande aí. Tem que estar na cadeia mesmo. Eu estive preso com as minhas visitanças. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E para eles, a misericórdia de Deus, fazendo entender, sim, que Deus também nos ama, que eles têm chance. Que ninguém está tão fundo no poço que a corda da misericórdia não possa chegar lá para me agarrar e sair. Amém. Ninguém está tão machucado que não possa ser curado. Ninguém é tão pecador que as portas da misericórdia tenham se deixado
planejado inteiramente. Ir ao encontro dessas pessoas. Ir ao encontro de todos. Mas tenham um olhar muito especial para os jovens. Um olhar muito especial para os jovens. Procurem promover com os métodos que vocês conseguem desenvolver uma evangelização para os jovens. Porque o jovem que você ajuda hoje, ele vai formar uma família boa depois, se Deus quiser. Ele vai ajudar outros, ele tem uma vida pela frente para fazer o bem, para tantas outras pessoas, para ser uma pessoa honesta, decente, um cidadão. Procure evangelizar onde mais é necessário. Onde talvez é que nem água mole e pedra dura. Onde parece a gente está mastigando borracha. Não sai nada, não tem gosto de nada. Parece que não tem fruto nenhum. Tem. Muitas vezes é lá que tem mais fruto. Mas por outro lado, e onde isso for preciso e possível, não deixe de evangelizar também os corações endurecidos, soberbos, aqueles que acham que não precisam de nada, que não devem nada a ninguém, que estão por cima de tudo. Estão por cima de tudo, não precisam ser evangelizados. E são que nem o filho mais velho da parábola dos dois filhos. E que no fundo precisam ser ajudados também. Por isso, também aqueles que, portanto, vivem muito bem na sua soberba, não precisam de Deus, estou muito bem assim, deixa para lá. Ajudem também a colocar a pontinha da dúvida, mas você não precisa mesmo de Deus. Você está bem realmente? E o que vai acontecer depois da sua vida? E aquilo que se está juntando de riqueza, está achando que isso vai dar toda a segurança para você? O que você vai levar daqui para lá? Portanto, evangelizar, sim, também esses de coração endurecido, coração soberbo, que acham que não precisam de nada, porque bastam a si mesmos. Eu não sei se com isso estou conseguindo ajudar alguma coisa, Maria Helena, mas naturalmente não vim aqui para dar receitas. Vocês agora se reúnam, e naturalmente procurem pensar onde mais e melhor vocês podem fazer o seu trabalho. Mas uma atitude importante: vocês não deixem de se abastecer todos os dias na fonte da graça de Deus, na oração, na palavra de Deus, na Eucaristia, na união com a igreja. Estejam muito unidos lá com o seu padre, com a sua paróquia, porque na união com a igreja é que o seu trabalho vai ter fruto. Ao contrário, vocês estarão semeando sementes ao vento. Segundo, organizem-se. A evangelização, a missão precisa ser pensada também. E, portanto, não fique todo mundo amassando barro no mesmo lugar. Vejam, pensem um pouco onde não está sendo feito ainda, onde mais precisa. Eventualmente procurem lá, converse com o padre, ou na região, talvez com o coordenador pastoral, ou com o bispo da região, ou com o padre que está coordenando na área, etc. O que mais, onde melhor a gente pode estar ajudando para fazer esse trabalho? E é claro, aquilo que é próprio de vocês, através do querigma. Através do querigma, ajudem, façam, toquem os corações e depois, é claro, anunciado o querigma, precisa dar um passo à frente. Depois vocês têm que organizar quem depois vai para frente, acompanhar para levar as pessoas a um aprofundamento. Não basta a primeira abordagem. Às vezes as pessoas ficam, claro, tocadas, movidas, mas se depois ninguém dá mão para abrir estrada, abrir caminho, para introduzir na vida da igreja, na vida da comunidade, as pessoas ficam de novo perdidas, desorientadas. Então, precisa organizar a segunda parte, a segunda etapa. Então, além
vamos dizer, da turma da frente, né, que vai, né, nas trincheiras mais avançadas, anunciando o querigma, precisa vir a turma de trás, que depois faz a catequese, a evangelização mais aprofundada, né, e aí é importante fazer isso em sintonia com a igreja, né. E depois, é claro, terceiro aspecto é o desenvolvimento justamente da dimensão do serviço e da caridade. Nossa evangelização, nossa missão, ela será confirmada mediante nosso testemunho de fé, se nós mesmos somos firmes naquilo que fazemos e cremos, e pelo nosso testemunho de caridade. E por isso, procurem se envolver em obras de caridade, em ações de caridade. Sim, a caridade pessoal é um testemunho, e também a caridade organizada, onde precisa, onde for necessário. Vocês veem que há uma necessidade, tem algum doente, alguma pessoa idosa, tem, sei lá, alguma necessidade particular que está desassistida. Organize-se. Não precisa todo mundo fazer a mesma coisa. Mas se vocês, por exemplo, têm a vizinhança, tem uma situação que necessita de ajuda, pois olha, 2, 3 pessoas, 2, 3 famílias, 2, 3 casais, de repente se organizam, nós vamos assumir isso como missão nossa, acompanhar essas situações de perto, de modo que se torne bem concreto. A palavra é confirmada pelo testemunho da fé e da caridade, e assim ela se torna eficaz, ela desperta realmente fé e seguimento daqueles que recebem o anúncio. De resto, Marilena, eu acho que vou parando por aí já, mas eu gostaria simplesmente também de apontar que na nossa arquidiocese nós estamos comprando pastoral, a gente já falou, né, com todos os movimentos, as associações também, que procurem também ter em conta justamente aquilo que nós temos no plano pastoral, no programa pastoral da nossa arquidiocese, para que nós possamos evangelizar, tendo, digamos assim, uma orientação também comum de grandes metas. Neste quadriênio que começou em 2013 a 2016, nós estamos querendo justamente reforçar o testemunho, nosso testemunho na cidade de São Paulo. Igreja Arquidiocese de São Paulo, testemunha de Jesus Cristo na cidade. Testemunha de Jesus Cristo na cidade. No plano depois o pastoral vai se dizer como fazer isso. Mas o fato é isso. E através de nossa presença, de nossas organizações, nossas paróquias, nossos movimentos, nossas obras sociais, nossas escolas, nossas associações de fiéis, nossas comunidades novas, nossas iniciativas todas, nossa presença pessoal, onde quer que nós estejamos no mundo, na cidade, no trabalho, nas profissões, enfim, nas responsabilidades sociais, queremos ser testemunhas de Jesus Cristo, para dizer à cidade, sim, nós somos cristãos, testemunhas daquele que é o caminho, a verdade e a vida para esta cidade. Caminho, a verdade e vida para esta cidade. Nós temos a apontar para Jesus Cristo, que a todos chama e a todos quer, vivendo bem. Ele é a luz neste mundo, muitas vezes mergulhado nas trevas, e por isso mesmo que se desorienta e se perde por aí. Em tantas situações que depois nós lamentamos, de violência, de droga, de perda de valores, de destruição da família, de respeito à pessoa, assim por diante. Isso são obras das trevas, né? Não são obras do Espírito da luz. Portanto, neste mundo, através de nossa presença e atuação, no mundo da cidade de São Paulo, de todas as maneiras como nós estamos nessa cidade, queremos reforçar uma presença de testemunho nessa cidade de São Paulo. Tá bom assim? E assim, a gente tinha pedido que quisessem mandar algumas perguntas, né, assim, mas o tempo ficou curto. Eu quero só, assim, algumas considerações para que o Dom Diego possa nos direcionar.
Então, assim, entre as perguntas que foram enviadas, existe no coração dos membros da renovação algo de rejeição. Eles se sentem um pouco rejeitados pelos párocos das paróquias, pelos sacerdotes, enfim. Nós sabemos, Dom Dilo, e alguns talvez não tenham entendido ainda, que a renovação, durante sua caminhada, assim, no seu caminho, se descaracterizou até do teu próprio carisma, perdeu um pouco a identidade, e nós estamos numa luta aí, assim, tentando resgatar a identidade do nosso movimento, assim, resgatar a potência do nosso carisma. E nós sabemos que muitas dessas rejeições têm a ver com o nosso procedimento mesmo. Nós sabemos disso. Mas existe esse sentimento, eu posso dizer assim. Né? E por mais que a gente fala, que a gente trabalha essa questão, quando a gente fala de missão, mas o padre não vai aceitar, o padre não, né? Assim. Então, existe esse aí. Então, estou pedindo aqui como presidente do conselho, que o senhor pudesse falar algo para esse povo, né, que está aqui, e que isso não fosse impedimento, pelo contrário, que isso, assim, serviço de alerta, né, para que nós buscássemos mesmo essa comunhão com as paróquias, com os párocos, com a liberdade do nosso carisma, sim, mas na obediência, né, de membros daquela paróquia, para que desmistificasse isso hoje. Bom, se a rejeição é um fato ou não, vocês podem olhar e dizer. Se vocês estão sendo rejeitados nas paróquias, pelos padres, por outros, vocês devem dizer. Mas se estão sendo rejeitados, então precisa ver se há alguma coisa a corrigir, por que estão sendo rejeitados, ou se isto simplesmente é uma forma, digamos, genérica, né, de também a gente facilmente dizer, nós não somos aceitos, a gente não faz nada. Né? Isso também pode ser uma forma de a gente se acomodar e dizer, a gente é rejeitado, a gente não faz nada. Né? A gente se acomoda, a gente fica só no grupo, onde a gente se sente bem. Eu gostaria assim de convidá-los a não partirem desse pressuposto, nós somos rejeitados. Se os apóstolos, no começo da igreja, tivessem partido desse pressuposto, nós somos rejeitados pelos judeus, somos rejeitados pelos romanos, onde a gente vai, a gente leva pau, a gente é preso, a gente é açoitado, alguns até já foram decapitados. Se eles tivessem dito, a gente é rejeitado, não vamos fazer mais nada, nós teríamos hoje a fé cristã? Não, eles foram em frente, corajosamente, eles não se fecharam dentro do sentimento da rejeição, mas foram com parresia, que é coragem com uma profunda convicção. Não é fanatismo, isso é outra coisa. Né? Mas fé profunda, unida à coragem e humildade. Né? Nós trazemos um tesouro que não é nosso, queremos reparti-lo. Portanto, este é o motivo do ardor missionário que deve nos animar. Mas, por outro lado, talvez, se há verdadeiramente algum fato de rejeição, olha, não custa sentar, de repente dizer, olha, a gente gostaria de conversar, diga-nos qual é o problema, que nós estamos fazendo alguma coisa errada, oriente-nos então, ajude-nos para a gente fazer o que é certo, né? Eu acho que assim as portas se abrem, né? Se abrem mais facilmente. Eu sei que talvez exista, sim, alguma dose de rejeição, porque também há alguma dose, talvez, de maneira de fazer que não é nem sempre muito conveniente. Né? Às vezes você chega lá e quer dar a missão do padre, opa, né? Espera aí,
Então, a gente precisa pensar de onde vem o fato de uma rejeição. E converse. Nós não devemos ficar simplesmente no fato de o meu sentimento de rejeição fala mais alto. Não, o que deve falar mais alto é justamente o bem do Evangelho que a gente deve anunciar. E por isso, se dispor, de repente até achar um jeito novo, né? E a gente mudar de certo modo de proceder, para a gente poder melhor evangelizar e continuar evangelizando. Mas aqui eu recomendo a todos coragem, humildade e perseverança. Só também, Valdir, nesse ano de eleição, estão pedindo assim, que o senhor dê uma orientação. Como proceder nesse ano, diante das eleições que estão aí chegando? Complicado. Sacanagem. Bom, hoje eu escrevi um artigo que está no estado de São Paulo. Alguém viu? Um peregrino em Jerusalém que viu. Está no estado de São Paulo de hoje, os cristãos e a política. Né? Mas vocês podem olhar, também vai estar, se já não está, no site da Universidade de São Paulo. Porém, o artigo meu, simplesmente um artigo, vocês olhem a carta, a exortação do Papa, Evangelii Gaudium, aqui está em amarelo, não sei se encontra em outras cores, está com várias edições, os paulinos, Paulos, etc. Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, existe todo um capítulo, o Papa fala da dimensão social da evangelização, né? E fala também da dimensão política, isto é, que os cristãos não devem ficar alheios e nem devem ser proibidos de atuar na dimensão política. Nós, sim, queremos atuar para melhorar a política, para que a política seja melhor. Aquilo que eu acho, como orientação geral, primeiro, procuro informar uma convicção. Nós devemos ter em conta que temos valores, temos referências que a gente não pode renunciar. Então, partidos ou candidatos que defendem ideologias ou projetos que vão claramente contra o ensinamento da igreja não devem ser apoiados por nós. Claramente, né? Partidos que no seu programa têm pontos que vão claramente contra as orientações da igreja, ou que, e aqui não estou só falando do aborto, ou do divórcio, ou do casamento gay, não, estou falando também de outras coisas, né? São partidos que não se preocupam com a justiça social, né? Que não se preocupam com a superação da miséria, da pobreza. Eles também estão contra as orientações da igreja, né? Portanto, é um discernimento que a gente precisa fazer. Por isso, conhecer os programas, né? Não basta dizer eu não gosto, eu gosto. Não, a gente precisa conhecer um pouco os programas e o que realmente o partido defende, qual é a pauta, né? Daquilo que depois o partido vai promover, ou o candidato vai promover. E por aí depois a gente vai escolher. Nós, na Igreja Católica, não temos como costume de o bispo indicar voto nesse, voto naquele. Nós apelamos sempre à liberdade e à autonomia do eleitor. Mas damos orientações, princípios gerais, que devem ajudar justamente a discernir. A CNBB também, na Assembleia que terminou ontem, né, elaborou um texto, justamente pensando no Brasil em vista das eleições deste ano. É um texto um pouco longo, mas que realmente ali traz diretrizes que podem ajudar a discernir. O que a gente aconselha é que o movimento feche em torno de um candidato e o movimento oficialmente feche em torno de um candidato, de um partido. Isso não é bom. É porque isso leva a muitos problemas. Primeiro, tira a autonomia e a liberdade de cada membro, cada cidadão. Segundo, cria desavenças, porque, de fato, dentro do movimento pode haver mais candidatos bons. Se nós fechamos em torno de um candidato, a gente diz, bom, esse outro então não presta.
Então, não é bom. A experiência diz que não é bom. Por isso a igreja também não fecha em torno do candidato. A igreja não o faz oficialmente. A igreja se pronuncia muitas vezes em torno de situações e questões que acontecem no período da propaganda eleitoral, ou então quando ela diz a respeito de certas orientações de partido que realmente vão contrário, no sentido contrário daquilo que a igreja prega, a igreja fala. Mas a igreja não diz vote nesse e não vote naquele. Isso é a autonomia dos cidadãos. Eu acho que no movimento também. O movimento não pode se tornar filial de um partido ou curral eleitoral de um candidato. Isso é perigoso. Não é bom. Não é bom. Sim, para a gente já ir finalizando, só não digo assim, nós estamos querendo muito assim, ser testemunho de Jesus Cristo na cidade de São Paulo. É um compromisso nosso que nós assumimos, e quanto à renovação carismática, que os nossos grupos de oração, onde eles estão, eles sejam autênticos, verdadeiros, e vivam o seu carisma, vivam a identidade, e que ali seja também um testemunho de Jesus Cristo na cidade de São Paulo. Nós temos esse compromisso com a igreja. Estamos assim, preocupados com a ação missionária, por isso nós estamos nos preparando para uma formação mesmo, para formar aquele que anuncia, aquele que pastoreia e aquele que serve na comunidade. Então a nossa formação tem esses 3 pontos, onde nós estamos procurando para sermos mais missionários. Sim, a respeito da formação, justamente se me perguntava, formação para a ação missionária. Isso, naturalmente, em poucas palavras, aqui não daria para dizer, mas nós temos no secretariado pastoral indicações que podem ajudar, e, portanto, eu aconselharia aqui a coordenação da renovação, ter uma conversa ali com o padre Narciso Mesquita, que é coordenador do secretariado pastoral, com o Dom Milton, que coordena a pastoral. E porque existem também escolas de formadores, escola de formação de evangelizadores, existem coisas que se têm elaboradas para preparar evangelizadores, que podem ser úteis para vocês também. Só para complementar uma coisa do que eu disse antes, o movimento não pode ser uma espécie de curral eleitoral de um candidato. Talvez alguns digam, mas os evangélicos têm o seu candidato. Aí o pastor chega lá e diz, este é o nosso candidato, vote nele. Ele sabe depois quantos votos ele tem para negociar, se eles fazem. Nós não o fazemos. Nós achamos que isso não é a melhor coisa. Seria justamente apreciar a fé, a religião em função de partido, em função de interesse político, muitas vezes muito privado, que não deve ser feito, no nosso parecer. E como a Copa se aproxima, eu digo, nós temos também aqui na cidade, eu vou chamar o Maurício, Maurício vai entregar o projeto. Nós temos um projeto de missão no tempo da Copa, Jesus na Copa, com a juventude. Foi instalado? Vai fazer todos os gols. Mandou para o Filipão? Então, a nossa juventude, nós vamos estar fazendo aqui. Maurício pode falar um pouquinho sobre o projeto? Não, mas eu preciso sair porque já tenho uma outra pessoa esperando. Mas vocês podem falar depois disso, sim. E aqui, mais uma vez, recomendo também, a própria CNBB também está recomendando ações da igreja, aqui no Brasil, nos lugares onde vai se jogar a Copa, sobretudo, nas cidades sede. Então, uma série de iniciativas que estão sendo propostas, inclusive, por exemplo, ter missas em outras línguas, para que aqueles que vêm, se querem, podem encontrar uma missa em inglês, em francês, em espanhol. Mas, além disso, existe toda uma atenção em relação aos problemas que surgem na Copa. Muitas vezes, exploração de pessoas. Sabemos que
O Brasil é visto como lugar de turismo sexual, infelizmente. A gente vai ter muito marmanjo que vem para cá querendo fazer festa, né? E para isso, justamente, nós temos que estar alertas, ajudando e, quando possível, digamos assim, fazer o possível para manter atentas as pessoas, alertas. E, é claro, como eu disse, sinceramente, tem outros tipos de manifestações que vocês queiram fazer, sem dúvida, vão em frente. Mais uma vez aqui também o Milton, aqui na Diocese, está encarregado justamente de juntar todos os esforços que possam ser feitos para uma presença evangelizadora da Igreja no tempo da Copa. Tá bom? Vocês podem falar em seguida, mas eu, sinceramente, preciso me retirar agora, senão eu vou faltar a outro compromisso que o pessoal esperando lá. Eu agradeço a sua atenção, força, coragem, Espírito Santo ilumine, dê a vocês muita perseverança, constância, nem sempre é fácil, mas vamos em frente. Deus nos abençoe. Onde vai nos dar bênção, pois peço que vocês tenham um pouquinho pode falar sobre o projeto. Rezemos, Ave Maria, está na tarde, lembrando sempre de Nossa Senhora, oração do anjo, neste momento, saudemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor Senhor é é convosco. convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e Bendito bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo. Bom domingo do bom pastor, Maria. Bom domingo, dia das mães, dia das mães. Pode ser. Tem avós, são mães duas vezes. Eles vão falar mais alguma coisa. Tem alguma bisavó aqui também? Mãe que tem? 3 vezes mãe. Deus abençoe a todos vocês. Que amanhã a gente celebre todas as igrejas também, agradecendo a Deus pela canonização dos 2 grandes pastores da igreja, Papa João XXIII e Papa João Paulo II. Então, onde vocês forem na missa, agradeçam a Deus também por isso. Fiquem em paz. Vamos agradecer, bom dia. Então, mas no começo ela estava vendo. Não, acabou, eles vão lá, então vamos embora. É. Eu vi que eu não cheguei. Então, já que acabou. Amém? Não, é. Amados, eu gostaria de falar em 2 segundos. Você vai hoje lá mesmo? Extremamente em cima da hora. Mas Deus colocou no coração de formar realmente um projeto que veio das virtudes, não só na Universidade de São Paulo, mas em todas as cidades sérias do Brasil acontecerá um projeto chamado Como Jesus se Come. Vai chegar assim, entregador? É mesmo? Pra que fechou? Esse cara é porteiro aqui desde quando eu estudava no colégio. Pô, eu estudei aqui, meu pai estudou aqui. Meu pai foi professor aqui, foi assistente da direção aqui. Meu pai assinava pelo diretor aqui no colégio. Meu pai casou aqui na Basílica e eu casei aqui. Você sabe que a Basílica do Mosteiro chama Nossa Senhora da Assunção, né? Basílica Nossa Senhora da Assunção. E esse teatro, o pessoal falou assim, vai ser no auditório do mosteiro. Isso não é um auditório do mosteiro, esse é o teatro do colégio.
onde nós estávamos. No teatro do colégio. Eu sei porque eu cheguei a fazer aula de teatro. Será que ele vai pra cima ou vai por baixo? O quê? A tumba aqui embaixo aqui tá, né? Putz, cara, deve ter muita subterrânea esse mosteiro. Cara, isso aqui deve ser. Isso aqui tem uma de fuga, meu, para. Isso aqui deve ter uma história fantástica. Eu não sei pra baixo o que tem. O que eu sei é que a piscina do colégio é subterrânea. Fica lá pro outro lado, é. A piscina do colégio é subterrânea. Eu na época que meu pai era mais ativo aqui, puta, eu nem falei com a Ana Lúcia. Que merda. Ela tava ali. Ana Lúcia, coordenadora lá da creche. Bom, tudo bem. Quando meu pai ainda estava nativo aí, nós subimos até o... Ele me levou até o sino pra ver os sinos funcionando lá na torre. Cara, eu vou te falar uma coisa, cara. Quando você pensa que não tem mais escada, o negócio não acaba, cara. Não tem fim. É muita escada. Isso aqui também era do colégio, era do mosteiro. Essa casa antiga aqui, esse estacionamento aqui faz parte, hein? Entrando por aqui, onde está escrito estacione com seguro, aqui sai bem não na quadra principal, mas num pátio que tem aqui do colégio. Olha, coloquei aqui, daí ficou agora. Obrigado. Deus abençoe. Vai com Deus. Tchau. Tchau. Jogo de São Paulo amanhã? Pô, só não achei aqui o... Aqui. Não, lá você vai ter que fazer a volta, sair lá do Deus do chá. Você também. Você na 25, eu deixei meu carro lá na minha garagem. Ah, você foi em casa? Não, cara. Eu tava eu saí de lá, sei lá que hora que era. Cheguei aqui, quase 3. Aí eu não sabia, porque a minha ideia era assim, eu deixava, eu ficava no metrô. Daí o estacionamento do metrô lá, novo, pra aquele lado de lá. Ela ficou no meio campo mais uma vez, o Lima chega chutando pra cima. Ela volta pra equipe do Goiás, para a meia esquerda, passa feito para Araújo. Araújo invadiu a grande área, atenção, chega por baixo, bota essa cabeça pra fora. Escanteio Goiás. Tá jogando aí? Escanteio na outra ponta, vem pra cobrança da Pedro, pensa todo o campo, vai bater na bola do Pedreiro, volante do Goiás. Vai jogar na grande área. Lá dentro o Ramon é boa na bola aérea. Zagueiros Jackson e Alex também subiram. Lá na grande área o camisa 5, Amaral, que é alto. Também está ali se posicionando. O Davi tira, afasta o microfone. Ela na ponta esquerda. Ele vem com o pé direito. O Araújo sai da grande área. Essa parte do centro eu não gosto. Ramon antes dele, o Mendes de novo para cortar de cabeça. Ele corta, afasta
informações, jornalismo CBN em São Paulo, Fabiano. Marcelo, um homem mantém 3 pessoas... Tudo bem? Então tá, diga. De acordo com informações da Polícia Militar, ele está armado... Não, ainda não, acabei de sair. E ameaça uma passageira... Tô voltando de carona com o Eduardo, tá bom? O homem tentava assaltar o coletivo quando foi cercado pela polícia. Os outros passageiros conseguiram descer do ônibus. Onde você tá? O BOP chegou ao local por volta das 6 da tarde e negocia a libertação dos reféns. Marcelo. Obrigado, Fabiano. Complementando as informações, portanto, Fabiano Nunes. Ah, tá bom. Ah, deve estar na igreja, né? Tá, você tá vindo de carona com o Nelsinho, é isso? Tá bom, então. Ele vai lá pra vigília depois com você? Tá, o Robson vai pregar hoje. Estraguei a surpresa. Estraguei a surpresa. E o japonês estava aqui falando também da juventude na Copa. Vocês devem ouvir alguma coisa disso hoje. Eu tava numa reunião da renovação. Não, eu fui trabalhar de manhã, depois tive uma reunião da renovação aqui junto com o Dom Odilo. Não falei, eu sei que ele toca violão e canta também. Não, ele tava aqui.